Olá, meu nome é Manuel Aquino, sou mestrando na linha de arquitetura, orientando da professora Regina Andrade Chirello, e eu vou apresentar para vocês hoje um pouco da minha pesquisa, que o nome é Prospecção Urbana em Curitiba, o Inventário do Patrimônio Arquitetônico da Modernização, de 1930 a 1950. Fundado em 1693, a cidade de Curitiba inicia seu processo de modernização e desenvolvimento a partir do ano de 1920, com a consolidação de legislações urbanísticas que, favorecendo a infraestrutura urbana, impulsionaram o início do processo de verticalização na área central da cidade. Nesta pesquisa, busca-se reconhecer as mais representativas obras edificadas na região central de Curitiba no período de 1930 a 1950, presentes em áreas de entorno do setor histórico e não estabelecidas nas primeiras delimitações do governo Lerner, 1970 a 1975. O estudo se utiliza como metodologia a pesquisa arquivística e histórica, articulando-se a sistemáticas de inventariação arquitetônica e contando com tecnologias digitais como ferramentas complementares. Espera-se obter com este trabalho um panorama da produção arquitetônica deste período histórico e seus valores vinculados ao processo político e econômico da modernização, destacando conjuntos edificados na linguagem do Art Deco e do protomodernismo, inicialmente popularizados em edifícios de menor escala. Trata-se de uma prospecção que apresente uma maior variedade de obras e um melhor reconhecimento da herança cultural edificada, com o objetivo de ampliar o reconhecimento patrimonial da cidade. A pesquisa desenvolvida contribui para o aprofundamento da literatura de novos conjuntos patrimoniais e gera subsídios para a elaboração de possíveis políticas urbanas e uma melhor expansão da valorização da memória urbana. Então, trazendo para vocês de qual é esta cidade, né, que Curitiba é essa e qual é este setor objeto de estudo, eu trouxe para vocês no canto superior direito, é possível observar uma imagem aérea que capta tanto o setor histórico delimitado, quanto a região central como um todo, com edifícios em altura, um pouco mais recentes, e mais para frente na imagem você tem os edifícios protegidos, com escala reduzida, áreas protegidas, que revela essa diferenciação. É possível perceber também no mapa, eu trouxe o zoneamento de 2019, em que eu mostro a Zona Especial de Interesse Histórico, ZH, que é esse azul mais escuro no centro do mapa, do canto inferior direito. Então, tem a ZH e a ZC, Zona Central. A ZH ela é subdividida em dois setores, que é a zona ZH1 e ZH2. Cada uma com as suas especificidades de legislações e delimitações, de acordo com as discussões realizadas no Plano Diretor de 2019, que é o mais atual. Do canto esquerdo, eu trouxe algumas imagens que caracterizam um pouco qual é esse patrimônio que está distribuído por toda a cidade, mas que está bastante concentrado na região da zona histórica, né? Então, são edifícios, em sua grande maioria, historicistas, ecléticos ou do período colonial, e que apresentam características bastante diversas, mas predominantemente do século XVIII e XIX, com uma menor quantidade de obras modernas. E ao que aqui isso se deve, eu trouxe um mapa da evolução da ocupação urbana, em que é possível observar o núcleo central da cidade de Curitiba, em vermelho mais intenso, que vai da fundação, em 1654, até 1830, posteriormente 1831 a 1857, no tom alaranjado, e por aí vai. Você percebe que a região correspondente ao núcleo preservado é justamente a primeira ocupação, correspondente ao marco zero da cidade, e delimitado nos anos 70 pelo arquiteto Ciro Corrêa Lira, no plano de revitalização do setor histórico, que realizou um dos primeiros inventários do setor histórico e que culminou nessa delimitação. Bem como nos anos 70, um importante advento das unidades de interesse de preservação, as UIPs, que é o tombamento a nível municipal. Mas falando também desses bens que estão nesse setor histórico, deste período do século XIX, XVIII e XIX, também é importante frisar um importante período que foi da primeira metade do século XX,
em que, a partir dos anos de 1917, ocorreram grandes mudanças de legislações que promoveram um maior controle da aparência da cidade por meio de decretos, principalmente na gestão do prefeito Moreira Garcês, de 1920 a 1928, que, como cita a autora Elizabeth Castro, foi a gestão responsável por inserir definitivamente os princípios de circulação, higiene e embelezamento no planejamento e nas intervenções municipais. Então, houve o alargamento da Rua 15 de Novembro, que era uma importante rua, códigos de posturas, decretos, que buscavam trazer essa visão da imagem moderna da cidade e do morar moderno, do habitar moderno. Então, isso tudo ocorreu com uma grande intensidade. Essas transformações promoveram um grande impacto na arquitetura da época. Como diz o autor Kei Maguire Jr., inicialmente as pequenas construções feitas por engenheiros, revestidas em pó de pedra, e com a valorização dos lotes urbanos, as construções crescem em altura, resultando nos primeiros grandes edifícios em que há uma certa persistência do ecletismo. Portanto, são edifícios que são bem menos ornamentados ou praticamente sem ornamentos, mas que eles, de certa forma, quebram com o que vinha sendo produzido até então, da arquitetura eclética, com novas tecnologias e novas possibilidades, como fachadas em pó de pedra, pisos de granitina, esquadrias em vidro martelado, assim como o advento de elevadores, sistemas elétricos e outra série de possibilidades. E abaixo eu trago algumas imagens, como que representam o alargamento de vias. Na imagem 2 nós temos a Praça Tiradentes, que é o marco zero da cidade, com a catedral ao fundo. Mais ao lado direito você tem edifícios ecléticos e historicistas, e ao lado esquerdo você tem já algumas edificações verticalizadas e com a linguagem protomoderna. E isso ocorreu principalmente após os anos 40. Abaixo nós temos algumas obras de remodelação e infraestrutura, né, que revitalizaram essa região central por meio de obras de bonde, transporte, por meio de favorecimento dos veículos, né, bem como remodelação de praças. E, segundo Elizabeth Elizabeth Amorim de Castro e Posse, surgem novas construções, técnicas e estéticas aprimoradas, abrindo precedentes para um processo de modernização e verticalização. Já do ponto de vista da linguagem arquitetônica, o Dudek atenta para que a linguagem arquitetônica, os exemplares elencados, têm início com o Art Deco, apresentando características diluídas, típicas do movimento moderno, e na sequência ocorrem edifícios típicos do movimento moderno. E estrutura de planta independente, concepção geométrica definida, implantação, procurando se libertar da planimetria do lote urbano. Portanto, essa nova linguagem, também institucionalizada na era Vargas, por meio de edifícios como na imagem 1 e 2, o edifício na imagem 1 é a Escola de Aprendizes Artífices do Paraná, e a imagem 2, a sede de Correios e Telégrafos, ambos com a linguagem Art Deco. E após isso ocorreu uma popularização em edifícios, demais edifícios desta linguagem, e juntamente com a verticalização. E segundo Sutil, infelizmente, pouco se fala, pouco se pesquisa e os olhos se fecham para uma produção hoje descaracterizada. Ele acredita que a grande parte dessa modernidade estudada pula diretamente para a década de 1950. E ele destaca a importância desse maior estudo deste período, destes conjuntos. O autor Gnoato também destaca a importância de atualizar o advento das UIPs, das Unidades de Interesse de Preservação, para os bens modernos, né, e também protomodernos, para amplificar realmente essa visão de valorização desses edifícios. Aqui eu trago na imagem 1 e 2 alguns edifícios verticalizados e abaixo edifícios em menor escala, mas que também representam muito bem. E boa parte do interesse da minha pesquisa é de ampliar o reconhecimento para esse tipo de edifício, que eu vou estar trabalhando nos próximos meses e que no momento estou trabalhando na catalogação e marcação em espaço destas obras. Muito obrigado pela atenção e boa semana a todos.